Som, Cota William, não estou a ouvir. Agora estás-me a ouvir? Estou a ouvir agora, Cota William. Conforme eu ia dizendo naquela hora, nós temos que alinhar esses movimentos que estão a ser feitos como uma estratégia do MPLA para as questões de 2027 ou para o ano eleitoral, ok? É assim, o que é que os mercados representam? Representam espaços eleitorais. Não é só um mercado fisicamente, mas é um espaço de mobilização eleitoral. É um mercado eleitoral que se encontra aí. Então, o controle dessas zonas, efetivamente, começa a fazer parte da estratégia política para 2027. Ok? E, além disso, também nós temos um outro ponto aqui que é chamado a atenção. É que com o surgimento de cada vez mais jovens em gabinetes de poder e decisão, ok? Em administrações e etc., tem a ver também com o empoderamento dessas pessoas para conseguirem ter o controle de determinadas zonas, conseguirem impor a vontade do partido, a agenda do partido, por cima das aspirações populares. É justamente isso que a gente está a assistir aqui. Portanto, a Feira da Liberdade é um desses espaços que está sob ataque, assim como o mercado do 30 estava sob ataque e outros espaços. E há também uma estratégia maior que se baseia em drenar os espaços de sobrevivência da população para torná-las mais subservientes àquilo que é a agenda do partido para 2027. É justamente isso que a gente está a ver aqui. Começamos a ver a articulação de uma estratégia que visa justamente começar a mentalizar as pessoas, ok? Da necessidade de estarem mobilizadas em torno daquilo que é a agenda do partido para as eleições de 2027. Ok. Toca pagar caução para entrar nos Estados Unidos. Os cidadãos que viajem com passaporte de Cabo Verde ou Angola para os Estados Unidos em negócios ou turismos, vistos B1, B2, terão de prestar uma caução até $15.000, 12.800 euros, a partir de 21 de janeiro, anunciou a administração norte-americana. Entretanto, os estudantes que estavam e que estão nas várias universidades tiveram que fazê-lo a partir já de 1 de janeiro. Esta é a recomendação. Pois é. Eu creio que eu não consigo ver claramente qual é esta. Sim. Não é justamente isso, Cotton. Eu não consigo entender qual é o relacionamento diplomático que a Angola tem com os Estados Unidos da América. Não se consegue entender. Se de um lado, nas páginas oficiais da Embaixada norte-americana, a gente consegue ver a foto de capa decorada com imagens do presidente do MPLA e do presidente dos Estados Unidos da América, assinalando vários anos de cooperação e etc., a gente não consegue entender porquê dessas medidas sobre Angola. Isso é algo que também tem que se rever. Mas, no entanto, eu acho que é justamente a posição que nós nos encontramos. É a posição que nós nos encontramos. Nós temos um presidente que enquadra-se perfeitamente naquela zona dos indivíduos descartáveis, porque o indivíduo que entrega-se completamente aquilo que é a influência e a autoridade americana é um indivíduo extremamente descartável e eu acho que basicamente eu acho que o governo dos Estados Unidos ele mede a relação com Angola por via da relação que tem com o presidente do MPLA, que nesse momento ocupa o cargo de presidente da República. É justamente isso, porque não se consegue compreender os mimos que são trocados entre os dois países, mas, no entanto, existem restrições que, para mim, configuram-se restrições muito severas. Eu não acho que seja justo fazer-se um depósito de $15.000 para uma viagem de turismo ou de negócio ou o que quer que seja, não faz muito sentido, mas essa é justamente a posição que o presidente do MPLA nos coloca. Essa posição que nos coloca é justamente de ser visto como um indivíduo
que sem, se calhar, grande valor político para aquilo que é os Estados Unidos da América. Quando a gente fala de valor político, não estamos a falar daquilo que os Estados Unidos é capaz de tirar como vantagem, mas de ver que o indivíduo não tem assim algum valor político que leve os Estados Unidos a mostrar algum respeito, pelo menos, e rever melhor as suas posições com relação aquilo que é Angola e os angolanos, né? Rever as relações e etc. Portanto, eu acho que tudo isso se reflete na imagem descartável, politicamente descartável do presidente do MPLA. E isso acaba por ter um impacto sobre as relações diplomáticas que são traçadas pelos dois países. No entanto, é uma pena que isso esteja acontecendo, mas nós também sabemos que os Estados Unidos, nesse momento, está com políticas muito esquisitas e não é só a nível da questão da proteção de fronteiras e etc., mas é de um modo geral, e parte da narrativa que trago aqui tem a ver com aquilo que nós discutimos na abertura do programa, no princípio do programa, com o general Agostinho. Eu acho que isso faz parte daquilo que são os posicionamentos também que a América vai tomando de forma a se proteger desse ambiente de densidade geopolítica que vai criando mediante as suas políticas de expansionismo. Não, Trump, numa das suas últimas intervenções, disse porque é que lhes calha só estes tipos, até referiu-se depreciativamente aos somalis, não é? Porque é que não vêm de borla homens da Suíça, da Dinamarca, da Noruega, não é? É os caucasianos puros que eles querem para concluir aquilo que, desde o tempo da escravatura de 1620, não conseguiram, que é o extermínio total dos índios e dos negros. Mas eu estou absolutamente de acordo contigo, que é uma falta de perspectiva, porque há angolanos que não mereciam, e estou a ver alguns estudantes falaram comigo para ver qual a forma de se poder inverter esse quadro. Bom, poucas quando o governo fica em cima do muro, não é? Desde o princípio que o governo não soube assumir uma posição correta, depois embandeirou muito em arco no tempo de Joe Biden, não também com o governo americano, mas com Joe Biden. Portanto, os lobbies às vezes têm essa natureza de empurrar os países para uma esfera marginal, ao invés da esfera central. Portanto, e o governo do presidente João Lourenço acho que nunca esteve no centro, de facto, daquilo que era a visão americana. Depois, muitos dos nossos diplomatas também estão, mas escusam-se de conhecer a idiosincrasia do próprio americano. Isto é mau. Não, é justamente isso que a gente vem falando. Pronto, William, vamos só entender aqui algo que é muito, mas muito importante. A única pessoa que podemos aqui estabelecer uma comparação nesse momento é o falecido presidente da República, José Eduardo dos Santos. A nível de posicionamento, o José Eduardo realmente era um estadista, porque Angola, embora nós sempre tivemos os nossos problemas internos de corrupção e etc., mas a imagem externa de Angola, ou seja, politicamente, o José Eduardo era uma pessoa firme e tem um posicionamento realmente de um estadista. O que eu vejo com relação à figura do presidente do MPLA, João Lourenço, é que o presidente do MPLA, a forma com que ele entra no poder, em que ele decide fazer uma cruzada contra os seus colegas de partido internamente, e também passa a ter uma governação extremamente defeituosa que levou o país a um descalabro. Depois do tempo, esse senhor entendeu que a sua sobrevivência política depende da forma que ele vai se relacionar com
alguns países, né, alguns países na Europa com o Ocidente para garantir a sua sobrevivência política no futuro, quando não tiver mais a imunidade presidencial e etc. E ele passou a ser um indivíduo que trabalha com muitos lobbies, um indivíduo que se movimenta muito, que está sempre fora do país em busca de alianças daqui, que oferece o país sem nenhuma perspectiva nacionalista. Ele não tem uma perspectiva nacionalista. Eu vi a entrevista que o João Lourenço, não é entrevista até, aqueles apanhados que se fizeram quando ele esteve na Casa Branca e outros líderes africanos também tinham sido convidados para lá estar, e ele falava, primeiro que ele sentiu-se mal de estar na mesma sala com outros líderes africanos, porque ele acha que ele está num outro nível. Isso é uma estupidez extremamente grotesca. Depois, são os comentários que ele andou a fazer lá entre as paredes da Casa Branca, que não podia estar no mesmo lugar que os outros estavam e etc. E depois há outros pontos ainda, a forma com que ele falava de Angola, porque nós temos pedras disso, daquilo, estamos a abrir o país para vir a investir. Um presidente que mostra basicamente que não tem o mínimo senso de uma visão estratégica, econômica e etc. Que é um indivíduo que não está preparado para isso. Ele vai usando simplesmente o posicionamento que ele tem como uma ferramenta para garantir a sua sobrevivência política no futuro. E é justamente isso que o João Lourenço tem feito. Isso torna-lhe um indivíduo extremamente descartável. Os ocidentais não veem nenhum valor no João Lourenço, porque ele é um indivíduo desesperado por atenção, desesperado em mostrar para a oposição, mandar uma mensagem para os seus colegas internos do partido, que ele é um indivíduo bem relacionado, ou mandar uma ideia de que ele está protegido por essas mesmas pessoas. Então é um indivíduo que dentro do xadrez político para o americano não interessa, porque é um indivíduo sem nenhum valor político, é um indivíduo extremamente descartável, porque ele já ofereceu tudo o que podia oferecer e quando olham para ele não vem nada que vale a pena. É justamente isso que nós temos então, esse tipo de relacionamento, essa visão muito periférica que se tem do indivíduo, acaba por ser parte da normalização daquilo que são as relações que os Estados Unidos têm que Washington tem com Luanda. Por quê? Porque olham o nosso relacionamento, não é de relacionamento entre Estados, mas olham o relacionamento que os Estados Unidos têm com Angola, é basicamente de um país com um Estado subserviente. E essa subserviência é parte, ok, do comportamento político que o João Lourenço tem perante as potências ocidentais. Ok? Prontos. Isidro, foi a nossa primeira edição. Nós estamos com de facto, uma inundação nos nossos estúdios. Temos estado, entramos um ano inundados. As fossas do prédio rebentaram precisamente no coração do nosso estúdio e tudo foi feito para inviabilizar o nosso trabalho ao longo destes dias. Por isso, as nossas desculpas a todos e a todas que nos tenham acompanhado. Infelizmente, esta é a realidade do nosso país quando se vive em comunidade. Uns assumem as suas responsabilidades, outros não, mas aqueles que mais falam são, de facto, a maioria ruidosa, só não é eficaz. Então começamos, de facto, este trabalho de desentupir, mas ainda estamos longe da sua conclusão. Por isso, Isidro, boa noite. Espero que tenhas entrado bem e que aprecies o Natal ortodoxo russo, se és um apaixonado, mas se não, em um minuto, o que te apraz para encerrar.
Não, olha, só, primariamente eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui a presença do nosso programa que tivemos com o General Agostinho. Foi muito bom partilhar o painel com ele. É uma pessoa com uma visão muito ampla e uma forma de analisar os eventos geopolíticos muito, muito boa, muito boa. Eu consigo sentir um posicionamento muito bom na forma como ele analisa o xadrez. Depois, aqui a dizer que o Cota William, desejar-te aqui um 2026 cheio de que consiga complementar as suas expectativas, que seja um ano de, epá, vamos falar assim, de muito cumbu, também, epá, muito love, epá, e também mais o quê? Mais o que o Cota William quer? Fale já para eu também pôr aqui nas minhas obrigações. O que é que mais quer, Cota William? Fala lá. Melhorar, 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 melhorar. De Melhorar. facto, melhorar, que corra tudo bem. Nós estamos a fazer esforço para isso. Agora, hoje devia fazer mais uma pequena mini cirurgia, mas foi adiada. Mas estamos a fazer esforço para melhorar, porque até nisso o nosso país nos limita e, portanto, podes pôr isto. Não, claro, então as melhoras, Cota William, que possas gozar de muita saúde nos próximos dias e que tudo corra muito bem. E também desejar aqui um bom ano aos nossos homens por detrás das câmaras e também a nossa audiência fiel que acompanha sempre esse programa. E pronto, é dizer que estamos aqui, essa já foi a primeira edição e vamos estar aqui para mais como sempre, Cota William, com um grande trabalho, TV8, continua a elucidar os menos atentos e cá vamos prontos para enfrentar 2026. Estamos prontos, Cota William. Exato. Muito obrigado mais uma vez a todas e a todos. Boa noite, até amanhã, porque amanhã é outro dia, se quer diferente.